A paz do Senhor Jesus, Deus vai falar com você. A palavra do Senhor está aqui em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. A palavra do Senhor também diz ali em Isaías, capítulo 59, que a mão do Senhor não está encolhida para salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades fazem divisão entre Deus e o homem. Ou seja, quando nós estamos no pecado, tem uma divisão entre nós e o homem. Por isso que Deus não consegue muitas vezes ouvir a tua oração, você não tem respostas rápidas da oração que você está fazendo, porque muitas vezes você ainda está no pecado. Mas a palavra também do Senhor nos garante ali em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ou seja, devemos confessar. Davi, ele era um homem segundo a vontade de Deus, porque muitas vezes quando ele pecava, ele já se arrependia, falava, opa, pequei. Ele ia lá e buscava a Deus, se arrependia. Então, isso faz a diferença de um homem que ele está buscando a Deus e uma pessoa que não está buscando, porque Deus sabe que nós somos pecadores, a palavra do Senhor nos revela isso, que todos nós somos pecadores, porque como o pecado ele entrou através de um homem, que foi Adão, então todos nós passamos a ser pecadores. Todos nós somos pecadores. Mas também, como por um homem entrou o pecado, também era justo que por um homem também entrasse a salvação. E nós ganhamos a salvação por Jesus Cristo. Então, por isso que nós também somos salvos quando nós aceitamos a Jesus. Quando você aceita Jesus, porque a palavra do Senhor diz em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente aceita Jesus, nós somos verdadeiramente libertos, porque nós estávamos em trevas e já destinado a morrer e já ir para a condenação eterna, sem a presença de Deus. Ou seja, quando nós, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, Deus ele começa a operar na nossa vida através do seu Espírito Santo que tá na terra ainda. E ele começa a nos ajudar a não ter inclinação para as coisas que são pecaminosas. Porque o homem ele não deve ser insensato e tolo e achar que ele pode conseguir a salvação andando da maneira que ele quer. Ninguém ganha salvação pelas obras. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 2, versículo 8: sois salvo pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, todo mundo, ninguém é salvo por dar comida para um mendigo ou por achar que o jeito moral dele agir com as pessoas é o jeito certo ou correto, mas a gente só é salvo pelo precioso sangue de Jesus. A palavra do Senhor diz ali em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, que foste comprado não com ouro ou com prata, e nem resgatado da vossa vã maneira de viver, como aprendeu por tradição de seus pais, mas foi comprado e resgatado pelo precioso sangue do Cordeiro, como de um cordeiro imaculado, sem mancha. Ou seja, nós fomos resgatados pelo sangue, foi um preço de sangue que foi comprado, porque a nossa vida, nosso espírito, ele é eterno. Agora, se ele vai ficar com Deus ou separado de Deus, depende das escolhas que nós fazemos hoje. Que a palavra do Senhor diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que foi dado ao homem o direito de viver e morrer uma vez só. Indo depois disso o juízo. Então nós devemos ficar firme, se arrepender dos nossos pecados e buscar cada dia mais a presença do Senhor, se alimentar espiritualmente, porque a palavra também do Senhor diz que dentro de nós tem um espírito cobiça contra a carne e a carne contra o espírito. E esse se opõe um ao outro, não querendo muitas vezes fazer aquilo que eu quero fazer. Ou seja, qual que vai ficar mais forte? É o seu espírito ou é a sua carne? É o seu desejo carnal do ser humano que vai para o pecado ou o seu desejo espiritual? Porque aquele que vive em espírito, ele não está em pecado. Porque aquele que anda em espírito, não há pecado nele. Mas aquele que está na carne já tem condenação. Portanto, não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Então devemos andar de acordo com o Espírito. Os frutos do Espírito não comete pecado. Quais são os frutos do Espírito? Paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eu era uma pessoa terrível, irmão. Vocês não têm ideia do que eu fazia. Eu era uma pessoa muito irada, pavio curto. Hoje não, hoje eu tô mais manso, tô mais temperado, tenho mais o controle, você começa a ter mais o controle, domínio próprio. Isso é tudo através do Espírito Santo que ele vai dando para você. Quem de nós
éramos de um jeito e conforme foi passando o tempo a gente foi melhorando. E assim com Deus nós somos também melhorados, nós somos aperfeiçoados. A palavra do Senhor diz que todos nós somos um dia, como para Deus, como um diamante. E o Senhor começa a lapidar nós. Nós somos como um vaso onde o Senhor começa a trapidar, trabalhar naquele vaso e fazer da maneira que Ele quer. Recebe essa palavra, que Deus te abençoe, sabe que Deus está esperando você para que você pega, se arrependa, venha para a presença dele e ele vai dar o melhor para você, sua vida vai prosperar, vai de bem a melhor. Uma vez Pedro perguntou para o Senhor, Senhor, mas se nós seguirmos, o que nós vamos ganhar? Jesus virou para ele e falou, Pedro, aqui nessa terra 100 vezes mais e depois a vida eterna, o que mais que você quer? Então, fica essa palavra, que Deus te abençoe, amém?